amigos da rede Conectando Amor e Caridade. Meu nome é Ed Souza, serei o expositor do tema Doutrinação de hoje da Virada Espírita 2021. Para começarmos a falar de doutrinação, temos que compreender o que é um doutrinador. A doutrina espírita nos conta que num grupo mediúnico chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinador é instruir em uma doutrina ou simplesmente ensinar. E é aqui que já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica. Então compreenderemos mais durante esse percurso do nosso estudo a verdadeira função de um doutrinador na prática mediúnica, O espírito, ele não vem disposto a ouvir uma pregação, nem está predisposto ao aprendizado, Como ouvinte paciente ante um guru evoluído. Muitas vezes, ele está perfeitamente familiarizado com inúmeros pontos importantes da doutrina espírita. Sabe que é um espírito sobrevivente, conhece suas responsabilidades perante as leis universais. Portanto, o companheiro encarnado, o doutrinador com quem estabelece o diálogo, não tem muito a ensinar-lhe em termos gerais de doutrina, Então, para começarmos a entender mais ou menos a função de um doutrinador é compreender o que realmente o espírito busca e como ele deve agir, Bom, seguindo aqui em frente, compreendendo o trabalho do doutrinador. O espírito que comparece para debater com o doutrinador os seus problemas e aflições não está em condições, logo os primeiros contatos, de receber instruções doutrinárias, ou seja, acerca da doutrina espírita que professamos e com a qual pretendemos ajudá-los, Por outro lado, o doutrinador não é um sumo sacerdote de um culto ou de uma seita, ou de uma seita que o se coloque na posição de mestre, a ditar normas de ação e pregar presunçosamente um estágio ideal de moral que nem ele próprio conseguiu alcançar ainda, Então, para o doutrinador, ele precisa estar preparado para exercer no momento oportuno a autoridade necessária, sim, de que toda pessoa incumbida de uma tarefa, por mais modesta, deve ter. Não se esquecer, porém, de que num grupo mediúnico o doutrinador é apenas um dos componentes, um trabalhador e não mestre, não sumo sacerdote ou um rei, Para que fique bem claro a sua posição como doutrinador numa mesa mediúnica, Seguindo aqui em frente, a importância da formação do doutrinador, da formação doutrinária do doutrinador, A formação doutrinária é de extrema importância. Não poderá jamais fazer um bom trabalho sem o conhecimento íntimo dos postulados da doutrina espírita. Entre os espíritos que lhes são trazidos para entendimento, há argumentadores prodigiosamente inteligentes, bem preparados e experimentados em diferentes técnicas de debates, dotados de excelência dialética, Claro que isso não significa que todo doutrinador tem de ser um gênio de enorme capacidade intelectual, Os espíritos em estado de perturbação que nos são trazidos às sessões mediúnicas não estão logo de início em condições psicológicas adequadas à pregação doutrinária. Eles necessitam afetivamente de primeiros socorros e quem os ouça com paciência e tolerância. As conversas com os espíritos desajustados não devem ser frios de debates. Se o doutrinador encarnado dos trabalhos está bem familiarizado com as obras fundamentais do espiritismo, ele encontrará sempre o que dizer ao manifestante, ainda que não esteja no nível intelectual dele. A doutrinação virá no momento oportuno, antes que o doutrinador possa dedicar-se a este aspecto específico, Ele deve estar preparado para discutir o problema pessoal do espírito, a fim de obter a informação de que necessita. Nesse momento,
que ele precisa utilizar de seus conhecimentos gerais, intercalando um pensamento evangélico que se adapte às condições desenvolvidas no diálogo, né, com o espírito desencarnado que ali se manifesta. Bom, seguindo aqui em frente, falaremos agora aqui do diálogo com os desencarnados, né? 270, esse eu tirei do Livro dos Médiuns, essas duas partes aqui. Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, necessariamente, é preciso evocá-lo. Se pode vir, obter-se, né, geralmente por resposta sim ou estou aqui, ou ainda, quem quereis de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto, né, respondendo por antecipação as perguntas que se propõem lhe dirigir. Quando um espírito evocado pela primeira vez convém designá-lo alguma precisão, nas perguntas que lhe são dirigidas, é preciso evitar as formas secas e imperativas que lhe seriam um motivo de afastamento. Essas formas devem ser afetuosas ou respeitosas, né, segundo o espírito, e em todos os casos testemunhar a benevolência do evocador. Eu tirei esse pedaço, pessoal, no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, segunda parte, né, das manifestações espíritas. Por quê? O status moral do doutrinador, ele é importante, por certo, né? Mas qual de nós encarnados, ainda em lutas homéricas, né, contra imperfeições milenares, pode se arrogar-se, né, uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados das sombras? Ainda temos, né, malezas e erramos gravemente. Então temos que tratar todos afetuosamente, independente do seu grau evolutivo. Ele merece ser tratado, né, de uma forma mais justa, de uma forma mais sutil, né, para que ele possa ser auxiliado e ajudado nesses momentos, né. Os perigos na doutrinação, a moral do doutrinador. O espírito que debate conosco sabe de nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós, e até mais do que nós, às vezes por serem frequentemente companheiros de antigas encarnações em que fomos talvez comparsas de desacertos, né, hediondos. Eles nos vigia, observa-nos, analisa-nos e estuda-nos, né, de uma posição vantajosa para ele, na invisibilidade. O que eu quero dizer com isso? Todo espírito desencarnado sabe o que fazemos, como agimos, né? O que praticamos, né, no nosso dia a dia. Então ele sabe muito mais de nós do que nós deles, né? Então devemos estar sempre com a nossa moral preparada. Óbvio, né, que como eu falei anteriormente, né, ainda temos as nossas malezas e erramos, né, gravemente. Então temos inúmeras imperfeições a corrigir, mas devemos manter-nos vigilantes e agirmos da forma mais humilde possível para auxiliar aquele espírito, estarmos preparados, porque existem esses perigos na doutrinação, né? Quando você está apto àquele trabalho, você tem que se policiar, se vigiar com mais intensidade, porque todo o espírito que entra ali, ele já sabe diretamente de todo o seu currículo encarnatório muitas vezes, ainda mais quando ele é familiarizado com aquele doutrinador, né? É muito importante sabermos disso. Então, pessoal, concluindo, né, o nosso estudo da doutrinação, eu trouxe aqui para vocês, né, as referências, né, desses estudos de hoje, né? 2 livros ótimos, né? Um são das codificações de Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns, e o outro que é o Diálogo com as Sombras, né? Teoria e Prática, de Hermínio Corrêa de Miranda. Um ótimo livro, ensina muitas coisas na prática, né? Sobre mediunidade, trabalhos, doutrinação, tudo que você precisar tem ali naquele livro. E espero que eu possa ter ajudado vocês, né, nesse tema de hoje. Eu deixo aqui o meu enorme obrigado a todos pelo espaço cedido. Muita paz, muita luz a todos e que Deus abençoe vocês nesse ano de 2021. Fiquem com Deus.